viu? Só atualizar. Ok. Então, gente, depois que a gente fez esse longo passeio nosso aí pela Antiguidade Clássica, a gente vai perceber que a Europa, que nesse período era praticamente quase toda a população mundial, ou se não, pelo menos era a população de maior interesse econômico e político, ela, logo após esse período que vai ser a Idade Média, ela vai encontrar um período onde as civilizações vão se encontrar em total decadência, e a gente vai ter um reflexo direto tanto na arquitetura quanto no paisagismo. Como a igreja vai ser a única entidade que vai ter um certo domínio do poder econômico, e é para onde vão ser direcionadas todas as obras, normalmente ao redor deste tipo de arquitetura que a gente vai ver as manifestações paisagísticas. Só que, ao mesmo tempo, existe um princípio de vida religioso, de reclusão, de simplicidade, que ia ser utilizado como princípio e que ia meio que se expressar a partir das manifestações paisagísticas que iam acontecer dentro da arquitetura monástica. Então, nesse período, num primeiro momento na Idade Medieval, a gente não ia encontrar os jardins ainda suntuosos, com estética elaborada, com vegetação densa, robusta. Por quê? Eles estavam vivendo um momento ainda onde o paisagismo ele tinha um conceito muito mais de subsistência. Era mais importante cultivar as hortas e os pomares que iam servir para a subsistência da população, já que eles estavam presos dentro de castelos. Por quê? Nesse período, na Idade Média, todas as civilizações estavam sendo saqueadas e atacadas pelos povos bárbaros, né? Por conta da decadência do Império Romano. Então, o tipo de paisagismo que ia começar a acontecer ia ser um paisagismo de recinto. Então, as fontes, aqueles outros elementos até aparecem no finalzinho da Idade Média, mas não vai ser no primeiro momento uma característica que vai ser marcante. A outra coisa que vai acontecer é que, aos poucos, a civilização vai começando a ter outras necessidades. Como o jardim interno ele era muito árido, muito cercado por muralhas muito frias, do ponto de vista plástico, estético, a sensação era uma sensação meio depressiva da visão desses jardins. Então eles começam a pegar algumas heranças, em especiais dos povos mouros, que tinham uma certa ornamentação voltada para esse tipo de detalhe aí da área interna. Então eles começam a incrementar, primeiro a partir de caramanchões. Caramanchões a gente já começou a estudar e entender o que é, né? É um elemento vertical de suporte para colocar trepadeiras, flores, que muitas vezes ele também se torna horizontal. A gente discutiu isso em aula? Não. Bom, então a gente já fica sabendo agora. Normalmente vocês fazem muita confusão com o que é caramanchão, o que é pergolado. Pergoladas são aquelas bigotas que normalmente são afixadas nas paredes dos edifícios, e a gente também costuma fazer com que trepadeiras sejam apoiadas nele. O caramanchão, ele já começa a servir de suporte para a trepadeira ainda na vertical. Ele pode ou não se tornar horizontal para poder dar sequência, tá? Pergolado, ele é predominantemente horizontal. Esse caramanchão é o que hoje o povo usa para decoração de casamento, que nesses ambientes. Você já viu essas fotos de revista cara, esses casamentos ricos, sempre tem aquele ambiente cheio de plantas assim, na entrada tem. Acho que é caramanchão. Cuidado, que também é uma herança moura. Existe o muxarabim. Muxarabim é um painel de treliçaria de madeira. Não, esse é como se fosse uma coluna. Pronto, a maioria dos caramanchão, vocês vão ver, é um arco assim, que está cheio de flores. Só que normalmente a gente chama de caramanchão uma estrutura fixa. Ele não é essa coisinha mais leve que você consegue transportar para os outros locais, não, tá? Normalmente há alguma coisa plantada no chão e vai trepando sobre o caramanchão. Embora no início
não existam flores, aos poucos os jardins medievais começam a ter na sua composição flor, mas não dá para a gente dizer que ela era uma flor, era uma composição frondosa o suficiente para dizer que os jardins medievais eram de todo floridos, tá? O porte das plantas eram muito pequenos e os jardins tinham pouca importância social. Ao fim da Idade Média, com essa vida tão fria, esse espaço tão árido, tão sem vida dentro das muralhas, começou a surgir a necessidade de um pouco mais de vida, um pouco mais de humanização, e aí as fontes começavam a incrementar esse espaço, mas ainda assim eram discretas e raras. O que a gente vai encontrar especialmente, a gente vê o monastério de Saint-Maur, não sei dizer esse nome que é francês, se alguém souber me ajude, porque não é do meu feitio falar francês, e aí vocês vão entender bem o que era paisagismo nesse período. Isso, inclusive, quando a gente fala de arquitetura monástica, era fazer o feitio da horta. Aos poucos, alguns desses canteiros que tinham hortas, por uma questão de você começar a trazer mais vida e mais ornamentação, eram substituídos por flores, até porque as flores também poderiam ser utilizadas em ocasiões festivas, casamentos, em outros eventos. Então eles também iam fazer parte da vida social das civilizações que viveram esse período. Isso aqui, ó, é um exemplo clássico de um caramanchão, que a gente estava discutindo agora. É isso mesmo. De repente é isso aí que você está falando. Só que tá? é fixo, né? Ele é fixo, normalmente. Eu nem sabia que tinha isso aí de botar no casamento, que era móvel que você arrancava. Tem uma plantinha no vaso embaixo ou é artificial? Então, tem muitos que acham que só vai no casamento os ricos, geralmente eles casam num lugar que já tem isso mesmo fixo. Professor, isso daí no caso seria o quê? É árvore? Isso é uma trepadeira e ela foi plantada na base onde estão essas colunas, e aqui tem um arco de metal. Ok? Ai, que arrasa. Sei mesmo. Gente, só que é o seguinte, depois de um determinado tempo, obviamente como o poder já está na mão do clero, o clero começa a crescer, e o poder dele e a importância dele começa a ganhar mais espaço, e começa-se a produzir os jardins de contemplação. O jardim de contemplação, por exemplo, de característica monástica, ele tem muito mais um princípio de meditação, de encontro com o poder divino, aí tem aquela história da centralidade, mas ainda assim ele é de contemplação, ele não vai servir para socializar. As pessoas observam de cima, olham, acham interessante, mas não tem aquela vida toda para acontecer. Inicia-se com pequenas marcas no piso e um trabalho muito discreto, uma ou outra planta topiária demarcando o espaço. Por quê? A partir do momento que a gente começa a ver esse tipo de traçado, ele já começa a ter um desenho meio simétrico e começam a aparecer topiarias trabalhadas com essa área central. Isso é um sinal de que está acabando o jardim medieval, o período medieval em termos de paisagismo, e está começando a era do Renascimento. Portanto, esse traçado simétrico que a gente vê aqui, não dá para marcar ele como característica do jardim medieval, tá? No período renascentista, o grande expoente e o gatilho inicial, cultural, artístico, arquitetônico e também paisagismo vai ser Itália, tá? Com mais ênfase na região toscana, Florença, ok? E durante muito tempo, que a gente vai chamar de jardim renascentista, vai ser o que aconteceu no jardim italiano. A linguagem base é ele. O jardim francês vai acontecer num momento mais tardio e bem mais tardio em inglês, que não vai assimilar muito as características do jardim italiano nem do jardim francês, justamente porque o inglês vai receber muita influência, porque a Idade Média inglesa ela tem um período mais longo do que a Idade Média francesa e italiana. O gótico ele influencia durante muito tempo e perdura. Essa linguagem vai fazer com que os ingleses mudem, sem falar que os ingleses durante um período da sua existência tentaram colonizar um trecho que hoje pertence à China. Então, por conta dessa tentativa, os ingleses absorvem muito da cultura chinesa. Em termos paisagísticos, eles praticamente idealizam
o seu paisagismo a partir do que eles aprendem com os orientais. Então a gente vai ver muita característica do jardim chinês dentro do jardim inglês. O contrário não aconteceu, não? O chinês absorver uma certa característica do paisagismo inglês? O que acontece é que a cultura e o conhecimento paisagístico chinês ela é milenar e anterior aos ingleses. Os ingleses, assim como todos os povos da Europa, eles participavam no início da sua fundação, do seu estabelecimento, de um período só de entreguerras. Então eles viviam para guerrear, para saquear, para furtar, para ocupar novas terras. Então não se podia se preocupar muito com o cultivar paisagístico. O cultivar era muito mais de subsistência nesse período. Então os ingleses, quando chegam lá, que verificam, poxa, esses caras aqui, eles guerreiam, eles têm grandes áreas, mas eles têm uma coisa bonita na sua civilização, que é o paisagismo. Vamos copiar isso deles, e é o que rolou. Então não existia um conhecimento milenar ou antigo já do tratar paisagístico pelos ingleses antes deles terem contato com a China, tá? Ou que correspondia à China naquele período, tá? Mas vamos falar um pouquinho dos italianos, que foram os que iniciaram a linguagem. Gente, nesse período, eu diria que dentro da história, fora o período contemporâneo, que se a gente for considerar em questões pontuais, os investimentos contemporâneos não correspondem ao que era o investimento, ao que era o feitio paisagístico, que era a proposta de paisagismo em escala do período renascentista. Nunca se investiu tanto em paisagismo como nesse período. Agora, obviamente, hoje a quantidade de paisagismo que tem no mundo inteiro, com as diversas nuances, estilos, climas, elas são maiores, tem outros investimentos. Mas proporcional ao que se tinha de terra, de dinheiro para investimento, o Renascimento ele tem um quê especial. Nesse período, a gente vai encontrar os principais financiadores, porque o que acontece? Do período medieval para o período renascentista, os valores mudam. O homem é o centro das atenções, são os ideais humanos que estão no centro da cultura, e o poder se desloca. A igreja ainda continua com uma influência muito grande, mas os burgueses é que começam a mandar no poder econômico e assumem as frentes tanto da arquitetura quanto das artes. E especialmente por conta dos seus principais financiadores, ou seja, os mecenas, que desenvolveram a prática do mecenato, é que o paisagismo começou a ter toda essa característica. A gente pode citar, por exemplo, a família Medici como uma grande família de mecenas que queriam financiar todo esse trato que já começava com as vilas de Medici, né, que seriam os grandes feitos arquitetônicos financiados, e dentro dessas vilas eles precisavam apresentar um paralelo compatível em termos de arte, de paisagismo, de pintura, de escultura. Então o paisagismo entrava nessa linguagem também. Mas percebam que a gente está falando de um período que ele acontece logo no pós-guerra, logo no pós-decadência medieval, saques dos muros, e ainda existia um pouco de guerra, ainda existiam terras que precisavam ser reocupadas, existiam as brigas entre os que fizeram a ocupação, estavam comandando aquele pedaço que foi apropriado. Então o jardim ainda assim tinha algumas características de quem tinha medo de ocupar. Então o jardim ele não era feito fazendo grandes intervenções arquitetônicas ou construtivas, não. O jardim desse período, gente, ele era sempre plano. Início de Renascimento, tá? Porque depois isso muda. No início, o jardim era todo planificado. Uma coisa que é marcante, o jardim era sempre geométrico e sempre simétrico. Só que quando começa no italiano, as características geométricas elas são simplificadas. Você não vai encontrar grandes formas irregulares ou curvas muito avolutadas. As curvas normalmente eram seções circulares, ou um semicírculo ou um círculo inteiro. Outra coisa que era uma característica marcante desse período, sempre existia no jardim um elemento central. E a gente já aprendeu que para a socialização isso é um problema, né? Nós já estudamos isso na arquitetura, estamos vendo de novo aqui em paisagismo. Então, a gente já vai de antemão perceber que
O jardim renascentista não foi feito para você estar socializando. Ele foi feito para você ir para cima do castelo, para cima do monastério, olhar da torre do monastério e falar: olha, realmente você é poderoso, não é à toa que isso tudo aqui é teu. Então ele era um jardim de contemplação, ele era um jardim bonito para ser visto e para passear, passando por ele e não ficando, né? Até porque aqui, ó, proteção contra intempérie nenhum. Então, na verdade, ele era um jardim somente de contemplação. Nós vamos perceber também que nesse período a vegetação começa a ser artificializada. Lembra lá das técnicas de topiaria que a gente viu no período lá na China? Vai ter essa característica aqui também, mas sempre no Renascimento a topiaria não é rica como na China. Especialmente no italiano, que é um renascimento de início, a topiaria é muito baixa e ela é de geometria super simples. Você vai ver círculos, quadrados, nada muito além disso. Não aparece já o desenho de topiaria com animais, com outras formas, além das figuras geométricas simples de trabalho, tá? Com a evolução, especialmente com a tomada dos jardins pelos mecenas, os jardins começam a ter um pouco mais de elementos construídos e de alterações de relevo em relação a essa topografia tão plana que era característica do jardim italiano. Mas ainda assim, as primeiras que vão surgir, elas vão ter um traçado que se assemelha muito às divisões que aconteciam nas hortas, nos pomares, mas nunca sem perder essa questão da simetria, tá? Até porque, na verdade, isso era um conceito que era trazido já da Idade Média, das simetrias que eram encontradas nas catedrais góticas, nas catedrais românicas, porque esse traçado aqui, ele tem toda uma questão religiosa, uma centralidade. Então, esse partido surge da linguagem de lá, tentar resgatar esse ideal de planta que partia dos desenhos das igrejas. Depois de um tempo, com a evolução desse traçado, nós vamos começar a perceber, ainda no paisagismo italiano, a inserção de elementos como fontes, ou seja, elementos com água em meio aos seus jardins. A topiaria começa a subir e a ficar um pouquinho mais elaborada, mas ainda assim ela não atinge a escala que a gente vai ver lá na Inglaterra e lá na França, tá? Flores, quase nenhuma, muito pouco, tá? Isso não era característica marcante dos jardins italianos, mas a gente vai ver que lá na frente, quase quando França entra no auge do Renascimento, ele começa a encher de flores, mas aí quem pega essa característica pesada é a França, porque ela já pega o Renascimento no auge. Então, quando o Renascimento está em auge, ela pega tudo de bom que tinha nessa linguagem e incrementa para cima. Ainda falando de italiano, a gente vai ver até pelo advento da evolução das construções das vilas, os jardins começam a criar escadarias. Além das escadarias, começam a ser introduzidas esculturas, mas isso já é renascimento italiano tardio, próximo de quando a França começa a praticar. Então, o que a gente vai começar a perceber? Platôs, desníveis entre as áreas dos jardins. Não coloca isso como característica marcante do italiano, tá? Porque isso é o tardio do italiano, isso é mais marcante lá no francês. Começam a aparecer esculturas entre as composições topiárias, mas percebam que elas continuam baixas ainda. Embora no momento mais tardio, elas começam a subir um pouquinho. A gente não vai perder a questão da geometria. E também não vamos perder a questão do jardim, vez por outra, ele ser permeado por hortas, por pomares, já que a linguagem do jardim renascentista surge da tentativa de melhorar aqueles jardins de subsistência que existia no período medieval. Quando a Itália está no seu auge, começa a devagar a colocar flores, acrescentar esculturas, trabalhar com as formas um pouquinho mais elaboradas na sua geometria, é quando a França se toca, que também já está em renascimento. E a gente vai ver o Palácio de Versalhes como o principal expoente desse movimento que aconteceu lá na França.
Gente, o Palácio de Versalhes vai ser, foi um palácio que foi implantado numa área afastada de Paris, não fica no centro. Ele, só por curiosidade, para vocês terem a dimensão do que é o Palácio de Versalhes. Só de janela ele tem mais de 2.000 janelas, tá? Escadas, ele tem mais de 60. Chaminé tem mais de 350. Quartos são mais de 700. 1.250 lareiras. E o parque que fica ao redor, que é o circuito que é uma atração turística, né, dessa região. Hoje em dia ele é uma região de subúrbio. Ele inclusive é um local de muito acesso, muito visitado pelos turistas, porque tem uma estação de trem muito próximo de onde fica o palácio. Então ele fica um ponto fácil de ser acessado. Tá? Então, um dos locais mais visitados da França. Recebe, na época, quando eu fiz a pesquisa, recebia mais de 8 milhões de turistas por ano. Tá? Ele foi construído pelo rei Luís XIV e por muito tempo, mais de um século, ele era o modelo ideal de residência real lá na Europa. E foi uma construção que foi muito copiada. Então as formas dela, as resoluções internas, elas foram copiadas demais, porque era um conceito que simbolizava ser luxuoso, ser rico, ser poderoso, ter alguma coisa que se parecesse com o Palácio de Versalhes. Só para vocês terem uma ideia, a área é tão grande que lá nessa área, não sei se ainda hoje mas na época das minhas pesquisas era assim, existia uma condução motorizada para você chegar na entrada dele e percorrer a área, porque realmente é muito grande. Tem muitas áreas de estar, locais de fontes, belvederes, tem umas áreas especiais com as cascatas, então é uma área muito grande. Na época da França renascentista e até medieval, Versalhes já foi um traçado de renascimento, onde a vida social acontecia em meio ao jardim, coisa que no jardim italiano não era comum, tá? Mas é melhor a gente pensar, se a pergunta for assim, os jardins renascentistas, eles são dados à socialização? Melhor dizer que não. Agora, se eu perguntar, existe algum que tem uma característica mais social, a gente cita França, em especial Versalhes, como exemplo disso. Porque a maneira como eram fechados os espaços iam provocar convexidade. Querendo ou não, a presença das fontes era uma atividade atrativa, de contemplação, que é fraco, mas que naquele período é o que tinha para hoje, né? Então era o que ia servir para atrair as pessoas interessadas no melhor viver, né? O que era mais agradável ao estar nessa região? Está perto da fonte, curtindo a umidade, né? Reduzindo o calor, é um elemento bonito para se apreciar. É melhor do que estar nas outras áreas onde não tem nenhum diferencial, né? Outra coisa que a gente vai perceber, que a inclusão de esculturas, de estatuária, de motivo mitológico, vai ser uma característica marcante desse período aí, nessa civilização. Sendo que a gente vai ver, inclusive, em especial na França, a estatuária sempre mergulhada à água. Normalmente a gente vai ver a estatuária de pedra do lado de fora dos espelhos d'água e as de metal dentro dos espelhos d'água, tá? Vocês vão ver aí, por exemplo, essa fonte que a gente está vendo aí pequenininha, que é a fonte de Apolo, ela fica à entrada do castelo e ela já é de metal. Aí já seria o início do Renascimento, é Renascimento. Em termos paisagísticos, a gente considera isso daqui dentro do Renascimento. Notem que, apesar de tudo, realmente o jardim francês
ele tem mais características copresenciais, ele socializa um pouco mais, mas infelizmente por ser um ponto afastado, que está fora de uma axialidade grande em relação ao eixo da cidade e da França como um todo, então ele não vai ter essa socialização toda, até porque não tem atividades de consumo que são as mais fortes, né? Mas ele teria tudo para ter se essas atividades aconteciam, porque você vê que tem, esses acessos são muita constitutividade, essa área fechada tem bastante convexidade, né? E se entende que já que eles têm vários acessos, eles vêm de caminhos diversos que vão, na verdade, ser a concentração de várias axialidades convergindo para essa praça. Mas, infelizmente, o elemento central, o elemento de convivência principal, que é o centro, ele está ocupado por uma escultura, por uma exterioridade que impede. Então, só isso aí já quebraria a maior parte da socialização, né? Mas vale pelo apelo visual, porque é um atrativo de contemplação visual forte, né? A gente já vê do outro lado a fonte de Zeus, então a gente vai ver sempre essas esculturas aí de motivo mitológico, quando não grego-romano. Você vai ver aquele jardim de Saturno lá, aquela belezinha atrás, é o que você falou, sem ser o... Quando eu falei de... Aqui são caramanchões, viu? Essas coisas aqui, porque ela está em arco, né? Isso, é isso. Então, mas essa da lateral é outra coisa, você falou o nome, a telinha, tá vendo? Não dá para você considerar, porque o Conxarabim ele é só uma paredinha treliçada, e ele não faz esse movimento. Normalmente ele é isolado, ele é solto, ele não é uma extensão grande como essa, ainda protegido de cobertura. Quando ele tem toda essa estrutura, ele está mais para um caramanchão. O Conxarabim é uma tela, é um painelzinho que você coloca lá para tapar a visão de alguma coisa. Como eu já havia falado para vocês, gente, como França pega auge, então ela pega o que há de mais forte na linguagem desse período. E quando o paisagismo renascentista chega na França, ele já chega muito influenciado pelo barroco, pelo rococó. Então as volutas vão comparecer com bastante força na linguagem desse período. Então as curvas daqui deixam de ser aqueles círculos ou semicírculos e passam a ser desenhos muito bem elaborados. Outra coisa, o jardim francês vai entrar com uma quantidade considerável de flor. Então ele vai ser um jardim bem florido. Tanto a topiaria quanto a vegetação que vai fazer parte da composição, ele já está no nível da escala humana. Ou seja, jardim italiano abaixo da escala humana, jardim francês no nível da escala humana, jardim inglês acima da escala humana, tá? Mais uma imagem aí com os desenhos elaborados. Gente, eu não sei se vocês têm a sensação que eu, mas quando eu vejo uma foto como essa daí, com a neblina lá no fundo, eu já penso que isso é um lugar gelado, né? E é gelado, né? Não precisa nem estudar muito para saber. Tá na Europa, tá na França. E aí eu vou revelar para vocês uma curiosidade que inclusive rola lá no Jardim de Versalhes, que os europeus, vocês sabem que eles são fascinados com o nosso paisagismo, né? Eles adoram, eles têm grupos de estudo grandes interessados em paisagismo tropical. E eles cultivam muito da nossa vegetação, da nossa botânica, eles são super interessados. E em Versalhes tem um jardim tropical, tá? E o que acontece? Ele fica num local que faz frio. O que vocês acham que rola para eles conseguirem fazer isso aí? Se lembrem que Versalhes foi feito lá no passado. As tecnologias agrícolas, os jeitos de fazer a implantação que nós temos hoje são um pouco diferentes. O que vocês acham que eles fizeram para ter o jardim tropical? Não tinha estufa, não. Eita, matou rapidão, é isso mesmo. Olha só, esse aqui é o trecho de Versalhes que tem o jardim tropical. Eu quero acreditar, que eu nunca fui em Versalhes, né, pelo visual que está aparecendo aí, que essa vegetação que está aqui são aquelas palmeiras lá das tamareiras, e essas de cá
Que tamareira, vocês já lembram que é vegetação desértica, né? Ela não é de clima frio. E aqui no meio a gente tem, eu acho que são cítricas, que são laranjeiras, limões, qualquer coisa desse tipo. Então o que eles fazem? Quando vai se aproximando o período do frio, eles pegam esqueci o nome daquela maquininha lá que levanta a carga, monta carga. Acho que é monta carga o nome daquilo. Falhou a memória agora o nome dele, mas não é tão importante. Eles pegam uma maquininha motorizada, transportam. Vocês perceberam que elas estão todas plantadas em vasos? Aí eles suspendem esses vasos, levam para dentro da estufa. A estufa está climatizada e ela fica lá protegida. É semelhante ao que a gente faz aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente cultiva também. A gente coloca as tulipas, nós colocamos os rododendros, que na verdade se chamam azaleias, nome comum dela, e aí também coloca em estufa para que ela dure mais. É por isso que vocês vão lá no mercadinho, compra aquela flor linda lá, e quando você traz para casa ela fica horrorosa, morre rápido, seca tudo. Porque a maioria das plantinhas com flores, que não são típicas brasileiras, que se vende no mercadinho, ela ficou na estufa um tempão, e ela só foi para a prateleira para você ver ela quando está perto de vender. E quando não vende, o cara vai lá, tira ela, bota na estufa de novo e bota outra que estava na estufa para vender e fica trocando para que ela não morra, né? Aí seu filho pega e te dá de presente, aí no outro dia a bicha murcha, do nada, aí ele fala, vivo, você não cuida da sua flor, morreu. Tipo isso, né? Você não arrumar, a bicha vai encharcada. Nossa, ele fez um drama. Isso é pequenininho, né? No dia seguinte a bicha, eu falei, já... Pode a geladeira. Eu já passei por uma situação muito constrangedora. Quando eu me formei, né? Aí a minha ex, ela me deu um arranjo de flores, foi o maior que eu já vi na minha vida. Ela me deu um negócio tão grande. Mas eles de caixão, se me der. Oi? Tô brincando, E assim, não tem problema, ela lê meus vídeos, ela sabe que eu dou aula, ela assiste meus vídeos até hoje, a gente tem um carinho muito grande um pelo outro até hoje, a gente só sabe que a gente não tem mais retorno, mas a gente se ama até hoje. E ela me deu, né, e eu não sabia o que fazer, porque, quer dizer, eu sabia o que fazer, só não podia ficar na minha casa, um lugar quente danado. Ela me deu uma planta americana, pô. Um negócio lá que só vive no gelo. Com uma semana não tinha mais nada da coitada da planta. Ela chegou lá em casa, olhou, aí veio assim, eu não acredito. Eu digo, não, eu devia dizer assim, eu fiquei calado, né? Mas eu devia dizer, eu que não acredito que você sabe que eu sou paisagista, me dá uma planta dessa que não adapta de jeito nenhum, nem pesquisa para saber antes de dar uma planta paisagista, sabendo que o negócio vai morrer, ainda mais cuilhambado do jeito que eu sou, eu não consigo cuidar dessa planta, né? Mas o fato é que a planta não era do nosso clima, né? Mas não falei isso para ela não, tá, gente? Não sou grosseiro assim não. Eu agradeci, falei que eu não sabia cuidar da planta, mentira, eu sabia, mas eu sabia que não tinha como cuidar, e aí pedi desculpas. Mas aqui nesse caso eles trabalham com estufa, né, para poder fazer a planta durar. E aqui vocês vão ver, ó, um outro belvedere aí, de novo, ó, um bosque de Apolo aí tem a cascata, isso aí é uma queda natural, né, feito meio que saindo de uma caverna. Gruta artificial, tá escrito aí. Oi? Gruta artificial. Não, a gruta natural, o bombeamento da água que provavelmente tá artificial. Parece original. Aqui a gente já vai ver um paisagismo francês típico, ou seja, o que ele tem? Muito desnível, os platôs bem desiguais um nível do outro, escadarias contundentes, elas são bem marcantes, bem altas, e apesar de ainda existir essa mistura, dessa mescla de jardim de subsistência, uma coisa meio de cara de horta, o visual, a topiaria ornamental predominante com a escala já com a escala já humana. Só para não perder o costume. É porque eu não sei o que é o platô. São os desníveis. Platô é quando você desnivela e você tem uma área plana reservada. Um platô. Aqui a gente já viu uma mescla, né, do conceito meio de horta com topiaria. Gente, o jardim francês
ele tem uma linguagem tão elaborada na topiaria que ela chega ao grau de complexidade quase de profusão. O que você está falando? Eles têm muitos labirintos, né? Sim, aliás, a gente inclusive vai ver daqui a pouco que a gente herda como linguagem paisagística contemporânea isso de labirinto, mas não os franceses. O francês, ele tem esse alto grau de elaboração da forma da topiária, mas o labirinto, para você entender ele como labirinto, como nós entendemos hoje, ele tem que estar acima da escala humana, porque até na escala humana, você sabe onde é a entrada, o fim, você enxerga tudo e não se perde. Para ser desse jeito, tem que ser alto, e nessa altura a gente só tem esse conceito lá na Inglaterra, né? Que é onde eles elaboram melhor a topiaria. Então, o que eu estava falando aqui, a forma geométrica aqui dos jardins começa a não ser mais aquela forma pura, né? As volutas começam a se misturar com as curvas e com as retas, mas sempre, gente, sem perder a ideia do elemento central, que todo jardim renascentista tem, e sem perder a questão da simetria, que também é outra característica. As topiarias aqui no período francês, elas já são mais elaboradas, elas têm formas geométricas um pouco mais complexas, e elas têm nível, mas não é muito característico do francês possuir topiaria com forma humana, nem com forma de animal, nem com outros seres inanimados. Isso então é mais uma característica da China. Mais da China e da China, Japão, apesar de que a China é mais do que o Japão, porque lembra que o Japão, ele tende mais ao minimal, né? Então ele não tem tanto essas formas elaboradas como na China tem. E a Inglaterra vai herdar isso, porque a Inglaterra ela se espelha na cultura chinesa em termos de paisagismo, tá? Mais um jardim de característica aí francês, na verdade um outro ângulo. Aí vocês vão ver tudo isso que eu estava falando. As topiarias são sempre muito permeadas por flores, né? E esse último aqui, só para não dizer que o francês também não faz algo um pouquinho mais simples, algo um pouco menos elaborado do que o que a gente está vendo lá nas outras imagens. Professor, o que qual especialista fazer essa topiaria? Sabe? Olha, eu não sei, porque eu nunca fui lá e nunca me preocupei em perguntar a espécie exata, mas visualmente falando, eu quero arriscar que aqui é alfeneiro, que nos viveiros eu venho falando de lingusto. Um outro que é muito utilizado é buchinho, e cipreste também é comum fazer as topiarias, tá? Mas esses são uns. Um outro também que é muito feio, aqui em Brasília que a gente faz muito, é o ficus. E pingo de ouro, Hã? Pingo de ouro. Pingo de ouro eu quero acreditar que eles façam, mas pela coloração da topiaria, sim, aqui. Lá, eu acho que não, porque a gente não vê muito. O pingo de ouro ele tem a característica meio amarelada, né? Então eu quero acreditar que não é muito pingo de ouro que eles usam. E o pingo de ouro, ele tem uma capacidade de adaptação muito tropical. Então justamente por isso, eu acredito que não seja muito o que tem lá. Eu estou chutando porque eu não conheço essas espécies. Eu estou olhando visualmente e acho que se parece com essas plantas que eu estou dizendo para vocês, tá? Eu não tenho certeza sobre quais espécies se utilizam. Só que aí, gente, já vimos bastante de França, já deu para assimilar o visual do que é a característica do paisagismo de origem, o paisagismo do período renascentista de origem francesa. Vamos ver agora como é que ele se comportou lá na Inglaterra. Gente, primeiro, Inglaterra tem aquela nuance da tentativa de colonização de áreas da China. Primeiro que os ingleses, eles viveram na arquitetura muita rigidez, né? E outra coisa, os ingleses eles queriam romper com os padrões clássicos de alguma maneira. Então eles foram buscar em outras civilizações algo que atendesse essa necessidade deles de se destacar em termos paisagísticos. E eles vão encontrar justamente no estilo naturalista chinês. Então vocês vão ver como característica básica, os ingleses vão apresentar no seu paisagismo coisas muito próximas ao chinês. Primeiro,
Falta de simetria. Então, vai ter simetria no jardim inglês? Tem, mas não é a principal característica. Nós vamos ver que os mesmos jardins que tem aquela coisa simétrica do italiano, ele tem outras coisas além daquele traçado central do tradicional italiano. Então o paisagismo é desenhado com maior liberdade. Outra coisa também que vocês vão perceber, uma atmosfera muito mais bucólica. O jardim inglês, ele é por natureza super romântico. Depois a gente vai ver as alamedas, que é uma outra característica marcante do paisagismo inglês. O paisagismo inglês é muito dotado de alamedas, que são aqueles volumes verticais enfileirados em pares, onde elas estão nas laterais e a gente passa pelo meio para adentrar o espaço. Eles vão ter muitos cursos d'água, vai ter água estanqueada, ou seja, vai ter os lagos. E o paisagismo inglês também vai ser um paisagismo muito de reflexo, como é o chinês. Porém, o paisagismo inglês normalmente ele tem grandes proporções de vegetação nessa área de jardim de reflexo, mas não aparece a arquitetura chinesa contemplada como tem no jardim chinês, tá? A escala a escala do jardim inglês, muito embora ele tenha isso em contraste com relação à geografia da China, ele também tem jardins de escala ampliada. Então o jardim inglês, ele é grande também, tá? Ele não é pequeno. Ele normalmente apresenta também alguns pequenos bosques. E ele também vai ter topiarias, tá? Só que as topiarias do chinês, do inglês se assemelham mais ao chinês do que o italiano e o francês. Outra coisa, se na França existia uma grande quantidade de flores, na Inglaterra, gente, tem um turbilhão de flores, é flor para todo lado. E outra coisa que eu particularmente faço leitura, meu ex-sócio disse que não, mas eu acho que vocês vão olhar as imagens, talvez concordem comigo. É um jardim de muita mistura. Minha impressão é que o inglês ele é meio sem noção do que ele quer em cada lugar, sabe? Isso é uma leitura particular minha. É tudo de bom num lugar só, entendeu? Então tudo que ele pode botar, ele mistura demais. Não há muito critério para a composição paisagística inglesa. Tá? Eu não sei se é ostentação, porque não chega a ser rico, na minha opinião, sabe? Não, assim, eu falo de quer ver? Mas, assim, muita coisa ele quer mostrar tudo. Veja, tem... Tipo ostentação, caixa de ouro, cheio de tudo. Não, mas veja, o paisagismo inglês, ele também tem os trechos de simplicidade, onde você só tem um reflexo, sabe? E aqueles grandes volumes arbóreos, não tem essa mistura, que já são os jardins de áreas públicas, o jardim natural. Aí ele vai ter esse degradê na composição paisagística por conta da vegetação típica que tem essa característica de mudar de cor com a mudança das estações, né? Provocando esse reflexo que vai ampliar a sensação do verde. O seguinte, a questão da estatuária também vai aparecer como elemento forte e marcante do paisagismo inglês. Só que a estatuária inglesa tem também os motivos mitológicos, mas a gente vai ver com mais ênfase a aparição de seres mitológicos, não só os deuses, como também as criaturas. E não são somente as criaturas do cristianismo, as criaturas das trevas também comparecem, porque o gótico está tomando conta também ainda dessa linguagem. Então, por conta da arquitetura gótica que influencia esse período, o paisagismo vai vir todo alimentado da existência dessas criaturas. Então vocês vão ver gárgulas e os demôniozinhos, outros serizinhos permeando as culturas comuns que também vão existir lá no paisagismo francês e italiano, tá? As formas são mais elaboradas. Os caramachões vão comparecer como linguagem também, como a gente viu lá no francês, que não acontece lá no italiano com ênfase, só italiano tardio. E aqui para mim, gente, é um trecho bem que descreve isso que eu estava falando agora, da falta de critério. Percebam, eu faço uma associação de jardim inglês ao jardim de vovozinha brasileira. Porque a minha avó, por exemplo, quando eu era adolescente,
ela mandava tudo quanto é planta que ela ou eu achávamos bonito na rua, a gente ia plantando uma muda no canto. Na verdade, quando eu era criança, quando eu me tornei adolescente, eu já estava curtindo o jardim que a gente foi cultivando, gente, mas não tinha uma única espécie que tivesse um par para ela. Todas elas eram solitárias, tinha uma espécie de cada. Para mim, na leitura de unidade, de ritmo, você não consegue identificar uma lógica muito clara, mas, por incrível que pareça, gente, as mulheres, especialmente as noivas, amam esse carnaval de flores, de plantas, de cores. Todas ficam loucas quando chegam no meu escritório, junto com o meu ex-sócio, quando a gente tinha um escritório específico de paisagismo. Ele ia muito para a Inglaterra, o filho dele morava na Inglaterra, né? Então, quando ele voltava da casa do filho dele, ele vinha só querendo projetar o que ele via na Inglaterra. Então, na frente do escritório da gente, tinha esse carnaval de planta igualzinho vocês estão vendo essa foto aqui de baixo. Isso me incomodava muito, mas eu confesso que quando eu comecei a trabalhar com ele, meu trabalho era muito clean, muito limpo. E eu acho que isso é uma coisa que o inglês tem, talvez até porque a Inglaterra é muito fria, o jeito do inglês é muito sério, e eu acho que eles, a partir do paisagismo, eles querem quebrar essa rigidez formal da arquitetura e da cidade. Então acho que é um resgate, porque lá eles não têm a diversidade, né, na arquitetura, nem na sua vivência, é tudo cinza, tudo sem cor. Então acho que é o momento que eles têm para resgatar isso e sair dessa prisão, dessa treva psicológica que a arquitetura dá, é praticar no paisagismo esse carnaval, já que eu acho que eles não têm nem uma expressão de carnaval como nós temos aqui, né, com o movimento popular. Então acho que o paisagismo cumpre esse papel, né, na socialização, na psicologia deles lá. É isso que dá a característica de romântica no São Paulo? Não, eu acho que o que dá a característica mais de romântico é essa história de você entrar no labirinto e você não saber o que está por trás e ter uma surpresa. É você passar, eu vou adiantar os slides para você entender. É você ter uma ponte que era uma travessia passando por cima do lago, já que a gente não tem a construção arquitetônica para chegar do jardim chinês. Então você atravessa de um lado para o outro pela ponte que é sinuosa e você vai namorando por cima. É você passar por entre as alamedas e passear. Então isso aqui é um convite ao casal de namorados, né? Você tem até a foto lá das duas crianças andando de mão dadas. Você falou, se ele tem muita simetria, talvez isso também não. Mais orgânico, mais é nítido que a gente olha para a foto e vê uma diferença do inglês e do francês. Muito. As alamedas, elas são muito marcantes. Aqui, gente, já é um pergolado, tá? Não é como o Caramanchão. O pergolado, a intenção normalmente dele é na parte superior. Às vezes o pergolado tem pilares de apoio, mas normalmente quando a gente fala de pergolado, a gente está encravando ele na construção. Sim. Mas aqui, gente, está o exemplo da topiaria inglesa, que eles vão, na verdade, elaborar nesse grau. E na topiaria inglesa tem formas mais elaboradas, figuras humanas, animais. Então a topiaria inglesa vai ser bem rica. Olha esse pequenininho, olha as coisas do Harry Potter. Só vejo mais. O olhinho, olha. Dá um pouco de medo, né? Eu acho que se fosse criança, eu ia pegar uma tora de pau e ia bater nesse bicho aí. O quê? Se eu fosse criança e visse um bicho desse, eu acho que eu ia ter medo. Eu ia pegar uma tora de pau e ia destruir esse jardim. Gente, mas olha o que tem aquele olhinho azul ali. O que é aquele olho ali? Aqui que Ela tá ilusionada, Pessoa, né? uma pedra, né? É o demônio, acho que ele vem te pegar. Ah, achei que eu vou pegar. Essas são imagens do jardim de Hélida. Ó, eu já falei para vocês, vou repetir. Nasce na Inglaterra o conceito de labirinto, tá? É uma das heranças, é uma das tipologias que a gente herda da Inglaterra. Por que ele nasce só aí? Porque só no jardim inglês que as topiarias atingem a escala acima da humana. Então você tem essa sensação de não saber onde você vai chegar e ficar perdido dentro do jardim.
Já vimos a pontezinha aí, né? Essa laranja é o tipo de É um Acer, são Acers. O Acer que dá essa característica no jardim dele ficar amarelo, laranja, vermelho e verde ao longo do ano. É a maconhinha avermelhada. Não tem isso não, tá? Isso foi eu que falei de brincadeira, tá? Não existe. Olha só, gente, mesmo no jardim tradicional inglês, que também vai ter o simétrico, a gente vai ver topiaria mais alta do que no italiano, as topiarias com formatos aqui mais elaborados, aqui por exemplo tem animais, né? Tem as esculturazinhas que nesse caso aqui elas estão do mesmo formato que o italiano, só que em vez por outra podem aparecer as criaturas também das sombras, tá? Mas a questão da simetria e da geometria também vai rolar no inglês, só que aqui no inglês, olha a quantidade de flores, na verdade tem até os limites, né, dessas bordaduras, nesse caso aqui são mais flores do que simplesmente vegetação topiária, né? O elemento central, normalmente com água, também vai permanecer lá desde a França. Itália só começa a ter no período tardio, tá? O elemento central de água, mas eles têm um elemento central comum. Aqui a alameda já feita mais de flores, né? Aqui está de fora a fora só de agapantos, que é uma planta que eu amo. Que planta é essa? Agapanto. Essas azulzinhas que estão aqui, ó. Pelo menos está borrada a imagem, né? Eu estou enxergando como agapanto. A gente vai estudar elas em separado e vai ver uma a uma cada uma delas, tá? Isso aqui é uma pintura, né? Mas só porque eu achei tão característico de como é que é essa mistureba do jardim inglês que eu trouxe ela para vocês terem uma noção. E aquilo que eu já falei, já discuti agora há pouco, quando o Márcio perguntou, essa característica romântica das alamedas. E o jardim inglês também, nesse trecho de alamedas, ele é um jardim de folhas ao chão. Tá? Tanto o oriental tem isso, das folhas ao chão, como o jardim inglês, que dá essa característica não só bucólica, que eu já tinha falado para vocês, né? Esse resgate do bucólico que o inglês vê na natureza, vê na naturalidade, então deixando as folhas permanecerem, que também a gente vê lá no chinês e no japonês. Gente, essa história do romantismo, da folha caída no chão, em Brasília não rola, viu? Um brasiliense pratica isso para ele. Eu já me frustrei várias vezes. Ele não deixa. Não, IP também cai folha, mas o problema é que ele contrata um jardineiro para catar aquelas folhas toda semana. Na época que cai as folhas, nenhuma dona de casa brasiliense deixa as folhas caídas. Elas detestam, até porque não é sempre que o paisagista tem um cuidado de adequar o tipo de folhagem ao tipo de elemento construído. Então é muito comum que essas árvores sejam colocadas próximo de piscina, e próximo de piscina é inferno, porque quando passa o vento, arrasta as folhas, vai para dentro da piscina, acabou-se, ninguém dá conta de cuidar. Deu, né, gente? Ele é o tema do Windows. Vou parar então aqui jardins renascentistas e a gente começa a entrar no período contemporâneo, tá? Dá uma paradinha aqui já.